Olá, muito boa tarde. Se perguntássemos a quem se cruza connosco o que significa ter esperança, talvez a resposta fosse hesitante e diversificada. Mas se a questão se voltasse para aquilo que cada um deseja, para o que espera para o dia, a semana ou para a sua vida, aí talvez o tema da sorte e da fortuna merecesse mais consenso, a par de valores e bens universalmente procurados, como a paz ou a saúde. O tema da esperança é, no entanto, mais vasto e mereceu a investigação do padre Nuno Santos, que está hoje no programa Eclésia. Cumprimento. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar neste programa, depois de ter investigado este tema da esperança e ter publicado neste livro volumoso, não só fisicamente, mas também no tema que aqui é apresentado. E já vamos às conclusões, para não começar imediatamente por elas, porque interessa, creio eu, formular as questões que levaram a esta investigação. Foi, de facto, o mundo onde o tema da esperança não se coloca que levou a essa investigação, ou foram esperanças que se conjugam no imediato, enfim, no cotidiano que nós vamos observando? Partiu de várias sensações. Há uma frase do Papa Francisco que é repetida, que é não deixeis que vos roubem a esperança. E a certa altura a pergunta é, mas que esperança é que estamos a falar? Alguém está a roubar a nossa esperança? Quais são as nossas esperanças? Quais são as esperanças do mundo hoje? Porquê? Porque se nós pensarmos, o que é que significaria viver sem esperança? Isto é, um homem, uma mulher, hoje, na sociedade de hoje, que sentido pode ter a sua vida se vive sem esperança? Mas se vive com esperanças, a pergunta seguinte é quais são as suas esperanças? E depois, todas as esperanças estão de facto a dar esperança à vida? Ou algumas esperanças revelam-se de facto insuficientes? Não há olhares e não há expectativas que de facto depois não se concretizam, não há desejos e não há esperanças que de facto não chegam a dar vida à nossa vida. E depois a pergunta é como é que também nós, cristãos, comunidade cristã, vive a esperança, celebra a esperança, fala da esperança. E por fim a questão é, não basta falar de esperança, é preciso vivê-la e celebrá-la. Caso contrário, o cristianismo poderá ser uma proposta insegura e sem sentido. E eu diria quase inútil, isto é, para uma nova geração, e a nova geração não tem a ver com gente mais nova, tem a ver para um conjunto de pessoas hoje, a questão coloca-se, o que é que eu ganho em participar numa celebração eucarística? O que é que eu ganho em ser cristão? O que é que isto traz à minha vida? Sendo que esse ganho não é propriamente económico, mas de sentido de vida. Exatamente, exatamente. Mas a questão é que temos que logo perceber que se calhar o maior ganho não está exatamente na economia. O maior ganho não está em alguns valores, alguns aspectos a vários níveis. Por exemplo, a conquista de um lugar, o ter uma família. Não basta ter uma família, é preciso que essa família seja capaz de dar sentido à vida, à minha, à vida de cada um deles. Portanto, no fundo, a pergunta final é qual é o conteúdo da esperança cristã? A esperança cristã tem um conteúdo? Qual é? Tem um tempo também. E tem um tempo, porque isso também é muito interessante. Quando nós falamos de esperança, todos conseguimos dizer que é importante termos esperança, penso eu. E penso que o cristianismo é uma religião e é, de facto, uma concretização na história de uma esperança. Mas quando nós aprofundamos a pergunta e dizemos assim, mas qual é o conteúdo da tua esperança? O que é que tu tens para me dar? O que é que Jesus tinha para dar às pessoas que, de facto, a vida dessas pessoas mudava? O que é que hoje nós temos para dar às pessoas que, de facto, essa vida dessas pessoas muda? Se não tivermos nada para dar, faz todo o sentido que se diga, é inútil. Eu não preciso. E, de facto, em alguns cenários, em alguns contextos, quase parece que dá-me razão, e o Papa também refere muitas vezes isso, que é muitas das não-adesões, muito do ateísmo, e não foi só este Papa, o Papa Bento XVI, João Paulo II e outros diziam, muito ateísmo, o próprio Conselho já dizia, é fruto da nossa vivência cristã. Isto é, antes de criticarmos os outros, temos que pensar como é que nós estamos a viver a nossa esperança. E já vamos então ver a esperança que Jesus dá, é esse o título precisamente da obra enfim, e foi o trilho da investigação, porque eu gostava que nos falasse primeiro sobre este tema da esperança, da forma como é conjugada nos dias de hoje. A esperança que se cultiva, nomeadamente as tais novas gerações que falava há pouco, que não são necessariamente em idade que se vêem, elas olham a esperança só para o próprio dia, num horizonte muito curto. O Carpe Diem continua a ser o slogan. Eu diria hoje a sociedade é muito multifacetada
E é muito difícil. Nós queremos sempre ter uma leitura unívoca da sociedade, eu diria que é muito difícil. Nós estamos num tempo, de algum modo, de pós-modernidade. Há quem fale em pós-modernidade, pós-humanismo, pronto. Há muitas abordagens desta dimensão. O que nós percebemos é que estamos num tempo em que há uma certa valorização da pessoa, no sentido mais individual e às vezes egoísta, dos objetivos pessoais, das conquistas pessoais, do ter não só o dinheiro, que esta questão já pode não ser a mais importante hoje, mas a questão de ter poder, ter autoridade, ter responsabilidade, da pessoa que está sempre contactável, a questão de estar sempre online. Há todo um conjunto, a própria mobilidade com que nós hoje temos que lidar, há todo um conjunto de situações que não nos dá muita raiz. E a pergunta é, se nós não somos lado nenhum, então vivemos de quê? E a esperança também parte de uma história da nossa raiz, das nossas raízes. O que é que de facto faz com que a minha vida faça mais sentido? E há uma nova, também outra geração que às vezes se cruza com este tempo, que é alguém que começa a recusar o poder, alguém que começa a recusar a instituição em absoluto, alguém que recusa o dinheiro, alguém que quer ir viver para a natureza, que quer ter uma vida muito isolada, separada de todos estes objetivos. E esta é também uma revolta que faz algum sentido. E é porquê? Porque o problema é, o que é que hoje pode dar esperança à minha vida? Ok, eu quando estudei fazer um curso superior era uma esperança objetiva. Eu estudava, eu e o meu irmão mais velho, os mais velhos, estudávamos e sabíamos que no final do curso, à partida, iríamos ter um emprego. À partida até um emprego razoável e com significado e com capacidade de construir a minha história. Os meus irmãos mais novos já não tiveram ao mesmo tempo. Eles, quando terminaram, já não tinham um emprego, tinham uma competência. Foi-lhes dada uma competência para eles irem à procura de uma área profissional. E a seguir, há uma geração que já se pergunta, quando se senta no primeiro ano da faculdade, mas eu estou aqui a fazer o quê? Porquê é que eu estou aqui a estudar? Isto serve-me para quê? Então o tempo começa a diminuir. O tempo da esperança começa a diminuir. E eu passo a viver o dia-a-dia. E o dia-a-dia que não é só... E eu diria, mas os jovens hoje, as pessoas hoje, não têm horizontes. Mas que horizontes é que lhes estão a ser dados e quem é que lhes está a permitir que eles tenham horizontes? Se eu termino um curso e estou claramente no desemprego e a probabilidade de continuar desempregado durante muito tempo é elevadíssima, ou a possibilidade de trabalhar na minha área não existe, ou para trabalhar na minha área tenho que ir para outro país bem distante, então isto cria tensões. E a pergunta é que esperanças é que estas pessoas podem ter na sua realidade concreta? E que esperanças é que Jesus, quando pensava em esperança, estava a pensar em quê? Estava a pensar num horizonte muito longo. Essa esperança que nós tínhamos era também uma esperança suficiente? Não era, porque foi uma esperança que ajudou muito, tem passos muito importantes, mas se calhar não é a suficiente ainda. E estamos a retardar a resposta à esperança que Jesus dá, porque queria ainda acrescentar uma outra premissa neste diálogo, que é sobre a ausência pela procura da verdade, a desistência da procura da verdade, onde tudo é possível. É também um fator que leva a desistir da esperança? Eu confesso que a minha geração e a geração que se segue não se dedica muito à verdade, estranhamente. Não é uma palavra que nos mobilize. Eu próprio pergunto-me porquê, muitas vezes. Porquê é que a verdade não me mobiliza? Porque nós temos a percepção de uma fragilidade permanente da verdade. O que é a verdade? Bem, isso é a pergunta da história. Aliás, parte dessa formulação também na introdução da obra, não é? Citando Bruno Forte. Sim. O que é a verdade? A verdade hoje é muito percebida como a minha verdade. A minha verdade é encontro da tua verdade, da outra verdade. Mas isso é uma afirmação do relativismo? Eu diria que é uma afirmação do tempo, da história. Nós temos que lidar com o tempo e com a história sem o conotar logo a correr, porque isso é como uma pessoa que quer encontrar o nome para uma doença. A partir do momento em que encontrou a doença, aquele senhor passa a ser doente, aquela senhora está identificada e eu fico descansado. Eu prefiro uma angústia maior, eu prefiro lidar com uma angústia permanente que é eu não consigo ler a história toda. E a verdade que nós somos... Jesus, eu acho que este tempo também é um espaço muito evangélico, porque Jesus falou à verdade de cada um. Ele levava à verdade que era ele, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, mas essa verdade que ele consegue elevar a cada um e faz um caminho daquela história para uma história mais profunda.
E o problema é que nós pressupomos uma verdade como um a priori, como alguma coisa que é. A verdade é isto. Isto é só um olhar. Isto não é nada. Isto é uma tese, tem não sei quantas páginas, 500 e tal páginas, mas isto é um olhar sobre as múltiplas possibilidades de olhar sobre aquilo. Ninguém tem o domínio da verdade. Já não digo das notícias falsas, de todo fake news, mas estou a falar de tantas inverdades que a história traz, que nós precisamos nos concentrar em algo que nos mobilize. E eu penso que a verdade acaba por ser algo, diria, muito racional, muito distante do cotidiano de hoje e pouco mobilizador, e eu acho que o cristianismo não pode prescindir da verdade, é óbvio, mas pode chegar à verdade através da esperança. E essa esperança que traz vida e essa vida que nos traz a verdade que é Cristo. E pela sua investigação, o método que propõe no decurso dessa investigação, em causa nunca estão, então, lá está, afirmações fechadas, mas encontros. É a partir dos encontros de Cristo, de Jesus, que chega à descoberta do que é a esperança. Sim, a questão sempre em teologia e em investigação é sempre o método, qual é o método que usamos. E eu pensava, na palavra inicial, a palavra método é meta-odos, que é uma conjugação grega. Meta tem a ver com objetivo, não só, mas objetivo, o caminho mais justo para alcançar alguma coisa. E odos tem a ver exatamente com o caminho. E eu pensava, se Jesus diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida, então ele diz, eu sou o caminho. Então, se eu sou cristão, eu não posso percorrer outro que não seja este o caminho. E o cristianismo, a certa altura, a partir do século V, sobretudo, começa a perder um bocadinho esta centralidade em Cristo e a própria esperança começa a ficar afastada do cotidiano. A esperança passa a ser, quando eu morrer, eu vou ter uma vida melhor. Mas, ora, isso para a minha vida não me ajuda muito, porque eu preciso da esperança para hoje, eu não preciso para quando eu tiver 80 anos. Para quando a esperança média de vida fosse muito baixinha, então o morrer era ali a seguir. Mas, felizmente, nós hoje, quando pensamos em morrer, ninguém gostava de morrer, desde logo, e quanto mais tarde, melhor. E, portanto, se eu vou tirar a esperança para depois da morte, então isso fica um discurso absolutamente distante do cotidiano. E o que Jesus faz não diz ao coxo, quando tu um dia morreres e ressuscitares, vais passar a andar. Ele diz ao coxo, tu queres andar, vais andar hoje. Tu precisas de vida, eu vou-te dar vida hoje. E, portanto, E essa é a concretização da esperança. A esperança não pode ser teórica. A esperança é uma sobração permanente da vida, a partir de Cristo, para nós somos cristãos, mas é uma vida sobrada no cotidiano. Agora, não se fecha no cotidiano. A categoria encontro, que é uma categoria existencial performativa, porque pode-se falar de encontros, mas depois, na prática, o encontro é um encontro. Eu encontro um amigo. E, portanto, posso ensaiar o encontro, mas o encontro é superior à minha capacidade de teorizar o próprio encontro. Portanto, o encontro é uma categoria existencial e é performativa. Isto é, eu abraço um amigo e está a acontecer qualquer coisa. Que eu posso descrever de mil maneiras, mas não há nada como fazer a experiência. Eu encontro um amigo para falar da vida e está a acontecer qualquer coisa. E, portanto, Jesus usa categorias existenciais. Ele encontra-se com pessoas. Ele encontra-se com muitas pessoas. O Evangelho é feito de encontros. Fala em 46 encontros na sua tese. Sim, sublinhei sobretudo os encontros mais emblemáticos, mas identificámos 46 encontros, dos quais depois dediquei algum estudo mais pormenorizado a 18 deles. E nesses encontros tentei analisar como é que Jesus se colocou em cada um desses encontros. Quais são os gestos e, sobretudo, quais são as palavras? E qual é o resultado final de cada encontro? Porquê é que as pessoas... A minha pergunta de fundo é esta. Porquê é que uma pessoa, depois de encontrar Jesus, sai diferente? E porquê é que tinha um sentido de vida, ou estava perdido, ou não tinha esperança, ou estava triste, ou estava desanimado, ou estava desiludido, ou não sabia o que é que havia de fazer à sua vida, e passado algum tempo tem um sentido para a sua vida? O que é que acontece neste meio? Foi aumentar, a intensidade da análise e perceber que há qualquer coisa naquele momento que está a acontecer. E o que é? É a esperança que Jesus dá. Jesus dá uma esperança concreta. É engraçado que na história de cada pessoa, no contexto de cada encontro. Exatamente. E é interessante que Jesus, a palavra elpis, que é a palavra grega que diz esperança, já agora no mito grego da Pandora é interessante porque quando querem condenar a humanidade, mandam então a Pandora, a história é longa, depois saberão, e então dentro da caixa de Pandora, que é um jarro, estão várias coisas, males para o mundo. E ela, na sua curiosidade, levanta a caixa, que tinha dito, olha, não abras essa tampa para os males não virem para o mundo. E ela, abrindo a tampa, saíram os males, a morte, o sofrimento, o trabalho, que é visto também como mal. E a certa altura ficou lá qualquer coisa e ela tapa e fica só a esperança. A esperança é aqui vista também como uma ilusão. Nós trabalhamos
porque temos a ilusão que o trabalho nos vai salvar. Nós amamos porque temos a ilusão que não vamos sofrer. E esta era a perspectiva grega. Jesus não tem essa perspectiva. Jesus não olha para a esperança como uma ilusão nem como um conceito. Jesus encontra-se com pessoas, pergunta, ouve-as, isto é muito importante. O que é que eu estudei e o que é que me surpreendeu no próprio estudo? Foi fazer um quadro, uma análise de conteúdo e perceber todos os gestos e todas as palavras que se repetiam em todos os encontros. E depois daí tentar concluir alguma coisa. E um dos aspectos é que Jesus começa sempre no encontro pessoal, não sempre, mas maioritariamente começa no encontro pessoal, um diálogo, e termina numa comunidade. Ou a enviar alguém para a comunidade, ou numa relação do grupo, que chamou cada um dos discípulos, um a um, não fez uma grande assembleia, como nós gostaríamos. Disse, venham cá todos, não é? Disse, nós hoje às 5 horas da tarde temos aqui um grupo que se vai constituir. Quem quiser, às 5 menos 5 esteja no local tal, que nós vamos fazer o grupo dos 12. Os 12 melhores e os 12 primeiros vão ser selecionados. Não, ele vai a cada um, a cada história, vai caminhar ao lado deles, vai a Nazaré, vai a Galileia, vai a cada uma destas histórias e vai saber quem são e convidá-los um a um. Mas não os convida para ficar na sua história, convida-os para trazer para uma comunidade. A experiência dos 12 é claramente uma experiência de discipulado, de comunidade. E ele começa exatamente por cada um e depois traz sempre uma experiência comunitária. Esse é um ponto, mas há muitos. Um outro ponto também que, enfim, falando das conclusões da obra, é que para além desse envio em comunidade, sugere também um tempo novo. Aponta para um tempo novo. Exatamente, porque depois Jesus, quando ouve cada pessoa, e o processo da escuta é muito importante. Recorde-se, por exemplo, quando colocam a pecadora arrependida, para dar trazem até Jesus uma mulher que é apanhada em adultério, melhor. E era um exemplo que iria sugerir precisamente para analisarmos com algum detalhe, embora o tempo já não seja muito. Não, pronto, vamos por aí que estamos a terminar. E o que é que acontece? Chega uma mulher que é acusada de adultério. A primeira coisa é quem são os acusadores e porquê a necessidade de acusar, que é uma coisa que eu acho que no encontro nós não devemos começar. Jesus nunca começa por apontar o dedo, acusar e dizer tu não tens possibilidades nenhumas. És coxo, vais continuar a ser coxo, és pecador, vais ser sempre pecador, és cego, vais continuar a ser cego. E não disse a um cego, tu és pior do que cego, és cego, és coxo. Jesus não critica nem acusa. Isso é um ponto de partida muito importante. Acolhe e escuta. Esta história, já agora então, estes homens que acusam podem ter inventado um grande esquema. Porque para ser apanhado em adultério, e os exegetas estudam isso muito bem, para ser apanhado em adultério era preciso ser apanhado na cama com um outro homem que não o seu marido. E normalmente outras possibilidades que havia era o quê? Eram preciso 2 testemunhas e normalmente às vezes os homens queriam se desfazer das suas esposas e então contratavam outra pessoa para se envolver com a sua esposa ou que estivessem no quarto e depois arranjavam 2 testemunhas para os surpreender nessa altura. E isso não era assim tão pouco comum, era possível. E então, quando eram apanhados os dois e os dois tinham o mesmo destino, que era então a morte. Eram condenados à morte por apedrejamento. Só que como nesta e noutras histórias, eles deixaram fugir o homem. Ou seja, o que eles trazem é só uma mulher. Portanto, a primeira coisa é eles estão a acusar, depois estão a acusar só uma das partes, depois Jesus não sabe se não foi uma armadilha e Jesus simplesmente mantém-se em silêncio. Ouve o que é que eles têm para dizer e depois parece que está a escrever, vai escrevendo no chão, vai dizendo. E só diz isto. Nós temos a tradução um bocadinho errada em português que diz quem nunca pecou tira a primeira pedra. A verdadeira tradução é quem nunca pecou seja o primeiro a atirar a pedra. Parece que não faz diferença, mas faz diferença. Porque quem atirava a primeira pedra eram os testemunhas. Aqueles que tinham denunciado. E, portanto, era sobre eles que depois nós tínhamos que confiar nas testemunhas que atiravam a primeira pedra, normalmente até eram os mais velhos, ou eventualmente, e depois era sobre esses que os outros atiravam confiando nessa testemunha. Imagino que ele está a dizer a quem acusou, confirmem lá se foram vocês mesmo que viram. E o que é que vocês viram? Vocês vão ficar com esse ónus, vão assumir essa responsabilidade. Já que viram, então atirem a primeira pedra. Quem nunca pecou, então, e não disse só que atirem a primeira pedra, disse. E vocês que vão atirar a primeira pedra, se é que viram, nunca pecaram? Nunca se envolveram no mesmo? Não andam nas mesmas histórias? Não fazem parte do mesmo grupo? E eles, parece, diz o texto, não é? Que eles se retiram porque tiveram consciência. Se retiram. Jesus não diz quase nada. Coloca as pessoas diante da sua verdade. Diz no fim, a tua fé te salvou. E isto é que é muito interessante, colocá-los diante da verdade deles e de Cristo, Cristo está ali. E no final diz, a tua fé te salvou. Muitos outros, são 18 encontros, né, que analisam em profundidade ao longo da investigação e poderíamos detalhá-los, mas aproveitar os poucos minutos que nos restam para dizer
O que é que esta esperança que Jesus dá e, sobretudo, a forma como ela se descobre, como o encontro pessoal, a escuta, envia à comunidade e a criação de um tempo novo, diz à Igreja de hoje, a quem hoje tem de dar as razões da nossa esperança? A primeira coisa é que a esperança não pode ser adiada. A esperança é para hoje, é o tempo de hoje. O Kairos é a possibilidade de trazermos a esperança condensada para o cotidiano. Para a nossa vida de todos os dias tem que haver uma esperança que não é nossa, não tem o nosso tamanho, não tem sequer o nosso tempo. É uma esperança que acontece no nosso tempo, mas que nos encaminha permanentemente para um tempo maior do que nós, para um tempo mais pleno do que nós. E, portanto, a esperança que é o encontro pleno com Deus, se quisermos, é o encontro pleno com Deus, ele tem que ser já celebrado. Porque o nosso Deus é um Deus de abundância e, portanto, é o Deus do encontro, é o Deus que nos faz encontrar. E o que a Igreja tem que fazer é colocar as pessoas a encontrar-se com Deus. É acolher pessoalmente cada um, criar espaços de escuta, antes de começar logo a acusar, é escutar cada pessoa. E depois, antes de os acusar, Jesus tem uma história. Jesus, qualquer um daquelas pessoas com quem Jesus se cruza, não tinha lugar nas nossas paróquias. Não os deixávamos fazer nada. Jesus acolheu-os a todos. Chegava tudo à porta, não é? Nós não deixávamos entrar sequer em nenhuma assembleia, praticamente. E este nosso desejo de perfeição é um desejo que nega, de facto, a esperança. A esperança não é o lugar da perfeição, é o lugar do encontro, de quem é peregrino, está a caminho. E o que Jesus faz é agarra cada vida, escuta cada vida e dá um sentido para hoje. E diz, o que tu estás a viver hoje é só uma prefiguração daquilo que tu podes ser e daquilo que tu podes encontrar, o próprio Deus. Fica esse desafio e o convite também à leitura deste livro, A Esperança que Jesus dá, fruto desta investigação que o Padre Nuno Santos desenvolveu. Muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia a apresentar as conclusões sobre este tema da esperança. Mais logo, acompanhe-nos na rádio, na Antena 1, pelas 22h45. Votos de boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.